quase fui engolido naquela descida. Não tô falando de fantasma, nem dessas coisas que o povo inventa para assustar novato. Tô falando de um lugar que tem alguma coisa errada, mas errada de verdade. Aquilo aconteceu faz uns meses. Era uma quinta-feira, por volta de meia-noite e pouco, quando eu estava voltando vazio de Montes Claros. Caminhão leve, viagem tranquila, estrada já conhecida. Só que eu sabia que ia ter que descer a Serra da Onça. Sempre ouvi falarem daquela curva. Diziam que caminhão que caía ali não aparecia mais. Nem socorro, nem carga, nem nada. Desaparecia. Eu nunca dei ouvido, achava exagero de posto, conversa de boteco. Mas nessa noite, quando eu comecei a descer a serra, senti o freio traseiro estranhando. Não estava falhando direto, mas não segurava como devia. Comecei a reduzir com o motor, pisando leve, mas a curva chegou rápido, muito rápido. Se eu não tivesse jogado para a faixa da esquerda, tinha ido para o barranco. O caminhão quase deitou. Eu senti a roda traseira levantar do chão. Controlei no braço, no susto. Quando consegui parar no acostamento, estava com o coração disparado, suando frio. Fiquei uns minutos ali, respirando, de alerta ligado. Foi quando olhei para o lado e vi, lá embaixo, uma coisa que me arrepiou inteiro. Parecia um par de faróis enterrados no mato. Sabe aquele reflexo torto de lanterna batendo na neblina? Era aquilo, mas estava parado, fixo, como se tivesse metade de um caminhão soterrado ali. Voltei para o banco, liguei o rádio para ver se ouvia algum chamado de acidente, alguma coisa recente. Nada, nem um chiado, só silêncio. Na manhã seguinte, mesmo cansado, resolvi voltar ali. Passei no mesmo ponto devagar. O asfalto era ruim, isso era. Curva longa, sem sinalização. Guardrail. Tinha um pedaço quebrado, outro torto. Coisa velha. Mas o estranho mesmo era o seguinte: dava para ver rastro de pneu novo indo direto para a beira da curva, como se alguém tivesse freado forte. E depois nada. Nem volta, nem arrasto. Sumia. Mais para frente tinham uns postes novinhos, mas sem fio nenhum. Só os postes mesmo. Parecia coisa de cenografia. Tipo para enganar alguém que olha de longe e acha que é tudo normal. Do lado de uma árvore caída, tinha uma cruz com flor ainda fresca. E eu te juro, o cheiro da flor era forte, como se tivesse sido colocada ali naquele mesmo dia. Parei num posto depois e fui olhar o app da PRF. Nenhuma ocorrência ali naquele quilômetro. Nem acidente, nem bloqueio, nada. Era como se aquele lugar não existisse oficialmente. E aí comecei a pensar, e se aqueles caminhões realmente sumiam? Não tombavam, não batia socorro, não tinha registro. Sumiam mesmo. E se o que eu vi naquela madrugada era resto de um deles? Dias depois, parei para calibrar pneu num posto mais antigo. Borracheiro gente boa, da época que o povo ainda puxava pro dedo o que ia dizer. Falei com ele sobre a curva. Comentei por alto o que tinha visto. Ele olhou em volta e falou baixo. Ali é coisa de gente, não de estrada. Fiquei quieto. Ele viu que eu estava levando a sério. Disse que há uns anos aquele trecho ali era usado por uns caras que faziam parada falsa. Colocavam cone, sinalizador, como se fosse acidente, para obrigar os caminhoneiros a parar. Depois sumiam com o caminhão e com o motorista. Falei, mas como que somem com um bruto daquele tamanho? Ele só respondeu, tampa, enterra, derruba a árvore por cima. Se o barranco for mole, afunda sem muito esforço. Aquilo me deu um embrulho. Mas o que ele falou no final foi pior. Disse que ultimamente nem isso mais aparecia. Nem vestígio. Só o caminhoneiro que sumia. Nem polícia achava. Nem rastreador. Como se a estrada abrisse e engolisse mesmo. Fiquei com isso na cabeça. Tanto que nas semanas seguintes comecei a desviar o trajeto. Dava umas voltas maiores, mas evitava aquela serra. Até que pintou um frete urgente, entregando material leve e com prazo. O caminho mais rápido era por lá. Respirei fundo, conferi tudo do caminhão 2 vezes e fui. Cheguei na descida da serra perto de 2 da manhã.
Estava chovendo fino, neblina nas partes mais baixas, mas dava para ver. Quando me aproximei da curva, vi um pisca-alerta piscando bem no meio da faixa. Na hora pensei, outro caminhão tombado, sinalizador no chão, faixa meio fechada. Botei o alerta também e parei antes do trecho. Desci com a lanterna e fui andando devagar, tentando ver se tinha alguém pedindo ajuda. O barulho da chuva abafava tudo, pisava e afundava. Lama, capim alto, mas o cheiro era forte. Combustível, graxa, ferrugem. Cheguei perto do barranco e vi que o chão estava mais rebaixado. Tinha um pedaço de alguma coisa metálica, com terra por cima, parecia chapa de caminhão. Abaixei e passei a lanterna. Tinha o logo de uma transportadora, da Bahia. Quando eu encostei a mão, o chão meio que afundou sob o meu pé. Era como pisar em cima de um buraco tampado. Mistura de barro com algo denso, tipo graxa velha. Foi aí que eu vi. Passo seco, vindo de trás. Levantei devagar e virei. 3 homens estavam ali, parados, de capa preta, todos com lanterna. Nenhum uniforme, mas os 3 com arma na cintura. Um deles falou: "Você não devia ter parado." Na hora que eu ouvi aquilo, "Você não devia ter parado", meu corpo travou. Fiquei alguns segundos parado, com a lanterna ainda acesa, mas sem coragem de levantar o braço. O que me tirou do lugar foi o som que veio em seguida. Tipo de rádio chiando, com um estalo metálico e passos vindo da lateral, como se tivesse mais gente fechando o caminho de volta. Corri, do jeito que estava, com o pé escorregando na lama. Escorreguei, ralei o braço numa pedra, mas não parei. Pulei o mato, voltei para a beira do asfalto e subi na cabine com a mão tremendo. Quando liguei o caminhão, os faróis cortaram a chuva bem em cima deles. Os 3 continuavam ali, parados, iluminados. Só que agora estavam mais afastados, bem no ponto da curva. As lanternas deles ainda estavam acesas, mas não vinham atrás. Ficaram ali, firmes, como se soubessem que eu não ia voltar. Arranquei com tudo. A roda traseira patinou no asfalto molhado, mas engrenou. Dirigi por uns 20 minutos com o pescoço doendo de tanto olhar no retrovisor. Cheguei num posto da PRF, já numa área mais movimentada. Era perto de um entroncamento. Entrei e pedi para falar com alguém. Nem consegui explicar direito no começo. Eu só repetia que tinha gente naquela curva fazendo alguma coisa errada, que eu vi coisa soterrada, que era sério. Os 2 agentes me ouviram, anotaram. Um deles foi comigo até o caminhão e pediu para ver o horário da parada no GPS. Tava lá, 15 minutos parado, exatamente no trecho da Serra da Onça. No dia seguinte de manhã, eles disseram que iam até o local com uma viatura. Depois, fiquei no pátio do posto. Dormi no caminhão mesmo. Quando acordei, fui procurar um dos policiais. Ele me disse que foram até o ponto, fizeram varredura, andaram a pé pela lateral da curva e não tinha nada. Nada de barranco mexido, nenhum sinal de chão aberto, nem rastro de pneu na lama, nem mesmo os cones e o sinalizador que eu jurei ter visto na pista. Ele me olhou como se tivesse dúvida se eu inventei. Mas aí puxou de novo o GPS. O estranho, ele falou, é que o GPS registra a parada, mas o sistema do rastreador ficou fora do ar nesse trecho, como se tivesse perdido o sinal por uns 20 minutos, mesmo sem nuvem, sem interferência. Aquilo me gelou. Fui embora com a sensação de que escapei por pouco. Cheguei em casa e falei para minha mulher que ia mudar de rota de vez. Mesmo se o frete fosse bom, mesmo se atrasasse a entrega, não ia mais passar por ali. E cumpri. Não voltei mais naquela serra. Até que, um mês depois, um colega meu, o Miro, que roda há menos tempo, me ligou. Falou que tinha tido um susto na BR-135, perto da mesma curva. Disse que viu um sinalizador piscando, foi parar para ajudar e... nada. Sumiu tudo. O sinal, o rádio, o som da estrada. Falou que ficou uns minutos travado, sem conseguir abrir a porta da cabine, como se tivesse travada por fora. Só conseguiu sair quando um carro pequeno apareceu buzinando lá atrás.
Desde então, ele também evita aquele lugar. Disse que ficou com dor de cabeça por dias, como se tivesse respirado algum gás. Só que o Miro teve sorte. Outros não tiveram. Um conhecido de um conhecido sumiu depois de pegar carga de madrugada, saindo de Januária. Último sinal do rastreador, Serra da Onça. Nunca apareceu mais nada, nem carga, nem rastreador, nem ele. E ninguém faz nada, porque não tem como provar. Hoje, quando escuto alguém dizer que tem medo de assombração na estrada, eu penso diferente. Tem lugar que parece mesmo querer engolir o que passa por ele. Mas não é o lugar, é quem age ali. Gente que sabe como esconder um caminhão inteiro. E quando você sente que tem alguma coisa errada, mesmo sem ver, é porque tem. A estrada avisa, só não escuta quem tá com o rádio alto demais. A primeira vez que eu vi, eu estava parado num acostamento de madrugada e vi um homem parado atrás do caminhão. Não era alguém passando, ele estava parado mesmo, de pé, sem fazer nada. Tinha acabado de desligar o motor. Estava chovendo pouco, uma garoa miúda que só molha o para-brisa e não chega nem a lavar a estrada. A BR era um breu só. Eu estava exausto. Era um trecho entre a divisa da Bahia e Pernambuco, coisa de umas 3:30 da manhã. Não tinha nada por perto, só mato. O posto mais próximo ficava a uns 15, 20 quilômetros. E eu só queria cochilar por 1 hora. Assim que desliguei o farol, o espelho do lado refletiu uma coisa estranha. Eu estava com a cabeça baixa, mas vi um vulto fixo no retrovisor. Tipo uma silhueta de homem, parado atrás da carroceria. Não era sombra, era alguém. Acendi os faróis de novo. Sumiu. Desci com a lanterna, dei uma volta rápida no caminhão. Só tinha mato e poça d'água. O barulho do motor morrendo ainda estava na cabeça. Voltei, tranquei a porta e deixei para lá. Achei que fosse cansaço, a mente pregando peça. Mas na noite seguinte teve de novo. Aí eu comecei a pensar. Dessa vez, eu parei num trecho mais iluminado. Um recuo de pista com um poste quebrado, mas a luz ainda piscava de vez em quando. Era uma região de serra, já mais perto do Ceará, eu acho. Estrada ruim, caminhão pesado, eu estava morto de cansaço de novo. Fiz tudo certo. Desliguei o farol, puxei o freio, deixei o rádio ligado baixinho para não pegar no sono de vez. Só que o vulto voltou, do mesmo jeito. Assim que a luz apagou, ele apareceu no espelho. Atrás do caminhão, do lado esquerdo, parado. Só que um pouco mais perto, não dava para ver rosto. Era só uma forma parada, parecendo um cara de jaqueta escura, ombros largos e cabeça meio inclinada. Imóvel. Eu desci de novo, lanterna na mão, mais devagar dessa vez. Tinha barro, muito barro. E dessa vez achei pegada. Na parte mais funda da terra, dava para ver que alguém tinha pisado ali fazia pouco tempo. Marcação certinha, sapato grande, mas não tinha mais nada em volta. Nem som de mato mexendo, nem vento, nem grilo. Só o rádio que ficou chiando quando eu voltei para a boleia. Foi aí que escutei meu nome. Não foi grito, não foi sussurro. Foi como se alguém dissesse meu nome pelo rádio, 2 vezes. Do jeito exato que meus colegas de estrada chamam. Almir, Almir. Desliguei na hora. O coração estava disparado. Tranquei tudo e fiquei ali, com a mão suando no volante, esperando o sol nascer. A partir daí, comecei a evitar parar à noite. Tentava sempre empurrar até o posto mais próximo, mesmo cansado. Mas teve uma parada que eu não consegui evitar. E foi aí que as coisas ficaram ainda mais estranhas. Eu estava perto de Juazeiro. Cheguei num posto desses bem antigos que parece mais oficina do que posto mesmo. Lá tinha um senhor já de idade abastecendo. Caminhoneiro raiz. A gente puxou assunto. Contei por alto o que estava acontecendo, sem muito detalhe, só para ver se ele já tinha passado por algo parecido. Ele parou, ficou me olhando um tempo, depois perguntou com uma cara séria.
Tu passa pela Serra Branca? Confirmei que sim, quase sempre. Ele só fez que sim com a cabeça, olhou para o chão e falou: faz uns anos, teve um acidente feio lá. Caminhoneiro dormiu no volante. Levou junto um rapaz novo que estava pedindo carona. O motorista morreu na hora, mas disseram que o corpo do caroneiro nunca foi achado. Sumiu no mato. Só encontraram a mochila dele rasgada. Fiquei gelado. Na hora lembrei de uma cruz torta, meio queimada, que eu tinha visto certa vez encostada num dos barrancos naquele trecho. Sempre achei estranho, mas não liguei os pontos. Voltei para a estrada pensando nisso. Já era fim de tarde e choveu de novo. Tava garoando quando eu decidi parar antes de atravessar de vez a serra. Tava cansado, tenso, com a cabeça cheia. E aí aconteceu pela última vez. Essa parte eu não sei nem como contar direito, porque até hoje eu não entendo o que vi. A última vez foi na mesma semana. Já era noite outra vez e a chuva engrossou. Eu estava voltando vazio, a estrada escura, sem nenhum carro vindo ou indo. Só o som do limpador no vidro e a água batendo no para-brisa. Decidi parar antes de atravessar a serra de novo. Não queria dirigir cansado naquela descida longa, com o piso molhado. Encostei o caminhão num recuo de terra batida, desliguei tudo, puxei o freio e fiquei ali. As luzes do painel ainda acesas, o rádio desligado, o barulho da chuva ficando mais forte. O espelho do lado começou a embaçar, mas dava para ver que tinha alguma coisa se movendo lá atrás. Eu nem queria olhar direito, só que olhei, de canto, meio sem virar o rosto, como quem olha para ver se a impressão. Tava lá de novo, o homem. Agora mais perto da carroceria. Não andava, não fazia nada, só estava ali. Do mesmo jeito de sempre, com a cabeça levemente abaixada, como se soubesse que eu estava vendo. Não tinha expressão nenhuma. Nem dava para ver o rosto, mas era como se ele soubesse. Eu acendi os faróis. Ele não sumiu. Continuei vendo ele no espelho. Do mesmo jeito, imóvel. Aí virei a cabeça para olhar pela janela lateral e não tinha ninguém. Mas o retrovisor continuava mostrando ele ali. E foi aí que meu corpo travou. De repente, como se fosse devagar, o vulto ficou mais próximo no reflexo. Estava quase colado na traseira. Só que não dava para ouvir passo, nem som de nada se aproximando. Mas no espelho ele ia chegando. Meu peito gelou, me deu enjoo, uma tontura esquisita. E então, o que mais me marcou aconteceu. O vidro da frente, do lado de dentro, começou a embaçar. Aquele tipo de embaçado que aparece quando o ar fica úmido demais. E, no meio da neblina por dentro do vidro, apareceu o meu nome. Letra por letra. Almir. Como se alguém tivesse riscado com o dedo de leve, com calma, bem devagar. Eu não consegui me mexer, nem para ligar o motor de novo, nem para sair dali. Só fiquei olhando aquilo acontecer, sem entender. A chuva apertava. O vulto continuava parado lá atrás. O vidro tremia com o vento. E tudo que eu conseguia ouvir era a água caindo e o som abafado da própria respiração. Foi como ficar preso dentro de um lugar que nem parecia mais meu caminhão. Não sei quanto tempo passou. Acordei no susto, ainda dentro da boleia, com o motor desligado, a chuva fraca de novo e sem sinal de ninguém lá fora. Saí dirigindo direto até a transportadora sem parar. Fiquei 3 dias sem pegar estrada. Mas aí eu sumi. Quer dizer, foi o que os outros contaram depois. Segundo meus colegas, o caminhão foi achado numa curva da Serra Branca, estacionado, faróis ligados, motor ainda morno. Não tinha ninguém dentro, nem sinal de invasão, nem pneu estourado, nada. Só o caminhão parado no mesmo trecho onde aconteceu aquele acidente de anos atrás, aquele que o velho do posto tinha contado. No vidro dianteiro por dentro estava riscado de novo, mas dessa vez não era meu nome. Estava escrito assim: aqui. Ninguém me viu mais depois disso. Só dizem que às vezes, quando chove à noite e a estrada está deserta, tem caminhoneiro que passa pela serra e vê um bruto parado, com pisca-alerta piscando.
e uma silhueta imóvel atrás da carroceria. Não fala nada, não se mexe, só tá lá, esperando, igualzinho do jeito que eu via no retrovisor. Passou da meia-noite quando isso começou, e foi justamente no trecho que eu mais conheço da BR-020. Não era nem para ter me assustado, mas foi a pior sensação que eu já tive dirigindo. Meu nome é Ademir, tenho 52 anos. Faço BH Barreiras há mais de 10 anos, direto. Já dirigi de tudo quanto é jeito, com sono, com raiva, com carga quebrando lá atrás. Mas nunca tinha sentido o que senti naquela madrugada. Eu tinha saído do anel rodoviário de BH por volta das 11h20, tudo certo. Céu limpo, rádio ligado no baixo, nenhum carro na pista. A estrada estava limpa demais. Até o cheiro no ar estava estranho, como se tivesse alguma coisa pegando fogo, mas sem sinal de fumaça. Quando parei no primeiro posto para abastecer, ali antes de João Pinheiro, o frentista veio sorrindo e falou assim: "Uai, voltou rápido, hein? Passou aqui faz uns 20 minutos. Na hora eu ri meio sem graça. Falei, deve ter sido outro caminhão igual ao meu. Mas aí o cara começou a descrever. Carreta vermelha, baú com logo branco descascando na traseira, adesivo de Santo Antônio no para-brisa, marca de batida no lado direito. Era o meu caminhão, do jeitinho que ele falou. Ainda assim, achei que podia ser coincidência. Caminhão vermelho tem de monte, adesivo também. Vai ver, foi só impressão do cara. Só que aí, umas 2 horas depois, na parada de sempre em Riachinho, fui jantar naquele restaurante de beira de estrada. Já cheguei meio agoniado, sentindo o corpo estranho. Não era sono, era outra coisa, como se o tempo estivesse meio atrasado. Não sei explicar. Quando eu estava pegando o prato, a moça do caixa me chamou. "Seu Ademir, ó, esqueceu isso aqui mais cedo." Ela me entregou uma carteira de couro marrom com uma marca de graxa do lado, igualzinha à minha. Eu ri de novo, mas sem graça nenhuma. "Moça, minha carteira tá comigo." "Ó, aqui, ó." E mostrei para ela. Ela ficou sem graça também, mas jurou que eu tinha comido lá naquela mesma noite. Mesma camiseta, mesmo boné. Aí que eu comecei a ficar com a cabeça ruim. Não era medo ainda, mas eu comecei a olhar para os lados de um jeito diferente, reparando em tudo. Saí do restaurante meio travado, respiração curta, só pensando se eu estava esquecendo as coisas ou se era alguém se passando por mim. Na saída, um caminhoneiro que estava abastecendo me encarou, de longe. Sabe aquele olhar que a pessoa te dá, como se te conhecesse de algum enterro? Foi esse tipo de olhar. Ele não disse nada, só acenou devagar como se dissesse, "Força aí." Peguei a estrada de novo, rumo à linha dos ventos. Esse trecho, quem faz à noite sabe. Longo, reto, sem nada por quilômetros. Vento lateral direto e se bobear você derrapa. Mas eu estava acostumado. O rádio começou a falhar, então deixei no mudo. Foi aí que eu vi um caminhão vindo no sentido contrário. Luz baixa, mesma altura, mesmo ronco de motor. Quando ele foi chegando mais perto, senti o corpo arrepiar. Era exatamente igual ao meu. Mas não era só o caminhão. Era eu dentro dele. Na hora que passou do lado, não teve dúvida. Era o meu rosto. Mesmo boné. Mesmo jeito de segurar o volante olhando reto para frente como se não tivesse vendo nada. Meu motor deu uma falhada. Na hora, pisei na embreagem e encostei. Fiquei uns bons minutos ali parado, com o pisca ligado, tentando respirar. Eu olhava para o retrovisor e não tinha nada. A estrada estava vazia, mas eu ainda sentia aquele cheiro de fumaça, como se alguém tivesse acendido borracha do lado de fora. Eu juro, naquele momento, eu não sabia mais se eu estava indo, voltando, ou se já tinha feito aquela rota e só estava repetindo sem perceber. Depois daquilo, tudo ficou esquisito. Eu tentava seguir viagem como se nada tivesse acontecido, mas parecia que o tempo estava preso num pedaço só.
O relógio do painel tinha travado em 00:47, mesmo com o motor ligado. Eu fiquei olhando aquilo por uns minutos, encostado, sem coragem de seguir. A estrada, ali na linha dos ventos, é um tapete de asfalto. Mas naquela madrugada, eu juro, parecia que eu estava rodando em cima de vidro. Voltei a dirigir, mas devagar. O rádio estava mudo. O barulho do motor era o único som. Nem o vento lateral estava mais fazendo pressão. Era como se a estrada tivesse segurando o caminhão, igual freio motor em descida. Umas 2 horas depois, parei num outro posto para tentar clarear a cabeça. Era já na região de São Desidério. E foi aí que tudo virou. O frentista veio andando, do mesmo jeito do primeiro. De novo por aqui, amigo, indo para Barreiras ainda. Na hora, o estômago embrulhou. Não era parecido. Era o mesmo cara. Mesma voz, mesmo jeito de ajeitar o boné torto, mesmo jeitão de sorrir com um canto de boca. Eu respondi que sim, mas fiquei ali parado, sem abrir a porta, só observando. Olhei para o relógio, 00:47, de novo. Na hora que virei a cabeça para o lado, vi uma outra carreta encostada, a uns 10 metros da bomba, parada, sem farol. Porta do motorista entreaberta, mesmo modelo, mesma cor, mesma faixa branca descascando na traseira. Mas o que me travou foi o adesivo. Era igual ao meu, o de Santo Antônio, só que esse estava torto, com a ponta solta. Eu sempre deixo ele bem colado porque foi da minha mulher. Desci, fui até lá. O caminhão estava desligado, mas quente. A cabine cheirava a fumaça, mas não de cigarro. Era cheiro de fio derretido, de coisa elétrica queimada. No banco tinha um rádio digital, ou o que sobrou dele. Derretido, afundado no painel, como se tivesse pegado fogo. No retrovisor, o mesmo terço. A corrente ainda balançava um pouco, como se alguém tivesse saído dali há pouco tempo. Não tinha ninguém. Voltei para o meu caminhão sem dizer nada. Tentei dar partida e o motor girou como se estivesse velho, enferrujado, mas ligou. Só que o rádio, que até então estava mudo, soltou um chiado bem alto e depois ficou preto. Apagou de vez. Naquele momento, eu entendi. Eu não estava repetindo uma rota. Eu estava passando por ela depois de alguém que já tinha feito tudo isso. Igual a mim, igual ao meu caminhão. Só que com um final que eu não queria viver. Saí de lá quase correndo. Não olhei para trás. Não parei mais em posto nenhum. Fui direto até Barreiras. Cheguei de manhã, com o sol começando a subir e o corpo inteiro travado. Fiquei no pátio da transportadora, dentro da cabine, dormindo sentado. Acordei com um colega me batendo no vidro. Ele estava branco. Você viu o que aconteceu na BR-020? Um caminhão igual ao meu tinha tombado numa ribanceira, uns quilômetros antes da linha dos ventos. O motorista foi encontrado sem vida dentro da cabine. A perícia apontou que o acidente tinha sido entre 00:51 da madrugada. O combustível vazou pela pista. O cheiro ficou por horas no ar. Fumaça sem fogo. Na hora eu quis acreditar que era coincidência, mas quando mostraram a foto do caminhão, não tinha erro. Era o mesmo. Mesmo logo descascando. Mesmo adesivo torto. E a parte que me travou. O relógio do painel, parado, marcando 00:47. Desde então, tem caminhoneiro que jura ter visto uma carreta vermelha andando devagar à noite, perto do trecho onde o acidente foi. Ninguém dentro. Farol ligado. Silêncio total. Eu nunca mais peguei essa rota. Pedi para mudar para o interior de Goiás. Mas de vez em quando, mesmo em outra estrada, ainda escuto no rádio alguém chamando por Ademir da Vermelha e perguntando se eu tô indo para Barreiras. Eu nunca respondo, porque tem rota que não é mais para você. Tem estrada que já te devolveu uma vez. Se você insistir, ela cobra no retorno. E o povo que conhece mesmo aquela BR não fala muito não, só muda de assunto. Porque ali, entre uma parada e outra,
Tem coisa que o tempo não apaga. Tem gente que só não entendeu a hora de parar. Era umas 2 da manhã, mais ou menos, e a serra estava coberta de neblina até embaixo. Eu estava subindo devagar, com farol baixo por causa da visibilidade. Aquilo ali, entre Ponta Grossa e Campo Largo, quem conhece sabe, é bonito de dia, mas de madrugada, com neblina e pista molhada, vira uma armadilha. Ainda mais naquela época de inverno, que o frio parecia entrar até no osso. Eu já tinha rodado uns 200 quilômetros naquela noite, só queria chegar no próximo posto para tomar um café e esticar a perna. O rádio estava desligado. Nem lembro por quê. Talvez porque eu já tivesse enjoado das vozes. Às vezes, eu gosto de ficar no silêncio do motor mesmo. Só ele e eu na estrada. Mas naquela madrugada, o silêncio parecia outro tipo de coisa. Foi nesse trecho da serra, pouco antes da curva do Mirante, que eu vi um homem parado na beira da pista, acenando. Casaco escuro, mochila nas costas, capuz na cabeça. Mal dava para ver o rosto. Ele não estava ferido, nem parecia desesperado, só estava ali, esperando. No meio do nada, naquela hora, naquele frio. A pista estava molhada, a chuva bem fininha, mas gelada. Aquilo já me deu um arrepio. Mesmo assim, parei. Abri a porta do lado do carona e ele subiu sem falar o nome. Só agradeceu baixo, com a respiração meio pesada. Fechou a porta e ficou quieto, encolhido. Disse que só precisava ir até o posto antes da descida. Eu sabia qual era. Um lugar pequeno, com um frentista que dorme num quartinho nos fundos. Fica uns 20 minutos dali, mais ou menos. A gente ficou uns 5 minutos em silêncio. Eu achando que ele ia cochilar ou que não queria conversa. Aí ele soltou. O senhor passa aqui toda semana, não passa? Eu fiquei meio na dúvida se respondia ou não, mas só confirmei com a cabeça. Aí ele falou de novo, olhando para frente. Sempre por volta dessa hora. Aí sim me incomodou, porque era verdade. Meu trajeto era fixo, carga agendada, sempre no mesmo horário. Mas como é que ele sabia? Tentei fingir que não era nada demais, mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele mandou outra. Na terça retrasada, o senhor quase dormiu antes da curva do Mirante. Aquela frase me travou, porque eu quase dormi mesmo. Tinha saído mais cansado que o normal, não parei para comer direito. E naquela curva ali, foi por pouco. Um caminhão vindo no sentido contrário buzinou forte. Foi o que me fez acordar e corrigir a direção a tempo. Mas eu nunca contei isso para ninguém. Nem para minha mulher, nem para os colegas da firma. Fiquei quieto por uns segundos, tentando entender se era alguma pegadinha, se ele era conhecido de alguém. O problema é que ele continuou. Falou do caminhão antigo que eu tinha, que vendi depois de quase 20 anos rodando. Falou do meu cachorro, o velho Baruch, que morreu no Natal passado. E até falou do meu filho, o mais velho, que está morando em Londrina, que faz tempo que não me procura. Tudo isso com aquela voz baixa, calma, como quem só está puxando papo. Eu comecei a suar frio. O ar da boleia ficou úmido. O para-brisa embaçou por dentro. Liguei o ar, tentei puxar conversa, mas minha garganta estava seca. Ele apontou para um ponto no acostamento e disse: "Foi bem ali que o senhor deveria ter parado, naquela noite. A buzina não era para avisar, era para chamar. Quando eu olhei para onde ele apontava, tinha uma cruz branca ali, bem na beirada da curva. Cruz nova, flores ainda vivas. Eu conheço todas aquelas cruzes da estrada. Sei onde cada uma foi colocada, de tanto passar por ali. Mas aquela era nova. Não estava ali na semana passada. Meu estômago virou, mas continuei dirigindo. Ele parecia tranquilo, como se nada fosse estranho. Só quando começamos a descer a serra, com a chuva apertando, é que o medo bateu de vez. O trecho mais perigoso estava ali na frente, e eu ainda estava com ele ali do lado. Um homem que sabia demais,
que não tremia de frio nem piscava com os faróis contrários. Foi aí que ele disse, quase sussurrando: "Já está perto do posto. Eu desço lá, como da última vez." Na hora eu olhei para o lado. Banco vazio. A mochila estava ali, molhada, largada no banco. Mas ele não estava mais. Eu juro por tudo que ele estava ali até um segundo antes. Eu não parei. Eu não ouvi a porta abrir. Nada. Só o barulho da chuva e do motor. Eu não sou de me assustar fácil. Já rodei o Brasil inteiro. Já vi acidente feio. Já parei para socorrer colega virado dentro da ribanceira. Já encarei ladrão armado em ponto de bloqueio. Mas aquilo ali me deixou sem reação. O banco do carona molhado. A mochila pingando. Mas o homem sumiu. E eu não parei o caminhão. Não tirei o pé do acelerador. Só fui. Cheguei no posto uns 15 minutos depois, com o coração parecendo que ia rasgar o peito. Nem sei como estacionei. Só lembro que desliguei o motor e fiquei uns segundos olhando para o nada, sem conseguir sair da cabine. O frentista veio até a janela, reconheceu meu caminhão e falou com a maior naturalidade: "Boa noite, seu Geraldo. Trouxe companhia de novo?" Eu só olhei para ele, sem saber o que dizer. Ele notou meu estado e emendou: "Esse trecho aí tem disso, viu? Muita gente vê coisa. Teve um rapaz que morreu na serra faz alguns meses. Dizem que ele ficou pedindo carona na chuva e ninguém parou. A história corre por aqui." Eu perguntei: "Como ele era?" O frentista pensou um pouco. Casaco escuro, mochila nas costas, se não me engano. Morreram ele e o pai. O carro saiu da pista naquela mesma curva onde tem a cruz agora. Só encontraram 2 dias depois. Frio danado naquela semana. Gente boa, diziam. Não falei mais nada. Esperei ele ir embora, desci e fui abrir a mochila que tinha ficado no banco. Estava bem fechada. Zíper pesado. Parecia até coisa de gente viva mesmo. Dentro só tinha uma lanterna velha, daquelas de mão pequena, de plástico, e um recibo de abastecimento dobrado. Papel ainda úmido. O posto era um da BR, ali mesmo da região. A data no recibo era exata. Noite da terça retrasada. Mesma noite em que eu quase dormi no volante naquela curva. Eu sentei no meio-fio, segurando aquele papel, e minha mão tremia. Não era só pelo frio, era por uma coisa que eu não sabia explicar. Eu comecei a pensar se aquilo tudo era castigo ou algum tipo de sinal. Se aquele homem estava me cobrando alguma coisa. Ou se só queria ser visto. Só queria chegar até o posto. Desde então, eu nunca mais desliguei o rádio. Mesmo que não tenha nada passando, deixo um chiado qualquer. Porque eu não aguento mais aquele silêncio da serra. Parece que tem alguém dentro dele só esperando você ficar tempo demais sem dizer nada. E o pior é que eu ainda passo por lá. Toda semana, toda madrugada. E sempre que chego perto daquela curva, eu olho pro acostamento. E juro mesmo, tem hora que parece que tem alguém ali. E eu não sei se é o mesmo homem tentando voltar, ou se sou eu preso naquela madrugada que nunca passou de verdade. Eu parei ali porque não estava dando mais. Já eram quase 3 da manhã. O trecho estava puxado e eu já estava piscando no volante. Sabia que forçar mais um pouco podia ser perigoso. Vi uma plaquinha simples, dessas que alguém prega num toco de cerca. Estava escrito: Lanchonete Santa Cruz, 1 quilômetro. Pensei, se tiver café, já resolve. Desviei da rodovia e entrei numa estradinha de terra batida, bem estreita, com mato crescendo dos 2 lados. O lugar parecia mais um vilarejo esquecido que uma parada mesmo. Umas 20 casas no máximo, tudo de alvenaria antiga, calçada descascando. O estranho é que quase todas estavam com a luz acesa. E não era só luz da varanda, era dentro também. Luz de teto ligada. Isso para mim já acendeu um alerta, porque caminhoneiro sabe, se tá tudo claro demais de madrugada, ou tem festa ou tem problema. E ali não parecia ter nenhum dos dois.
Mas a lanchonete estava ali, acesa, porta aberta. Estacionei o bruto na frente e desci. Lá dentro só tinha uma mulher atrás do balcão. Gorda de avental branco encardido, parecia estar limpando uma caneca fazia meia hora, com aquele pano que não seca nada. Eu pedi um café e um pão de queijo, e ela só apontou com a cabeça, sem responder. Ela fez tudo no automático. Serviu, colocou o pires, empurrou para mim com um sorriso meio torto, mas não disse nada. O tipo de pessoa que parece que está ali, mas não está. E o detalhe que me deixou mais estranho ainda: o rádio dela estava ligado. Só que não tinha música. Só chiado e alto. Muito alto, como se ela achasse que aquilo era o som ambiente. Enquanto eu comia, vi uns moradores passando na frente da lanchonete, andando bem devagar, quase arrastando os pés. Todos com a cabeça meio baixa, olhar perdido, como se estivessem dormindo de olho aberto. Um deles parou bem em frente ao caminhão e ficou encarando o farol ligado, sem piscar. Fiquei observando um tempo para ver se ele ia sair dali, mas nada. Aí levantei, fui até ele e falei que ia precisar manobrar. O cara nem me olhou, só deu um passo para o lado, sem mudar a expressão. Voltei para dentro meio desconcertado e aí resolvi perguntar para a mulher se tinha um lugar para dormir. Ela respondeu com aquela voz sem alma: "Nos fundos tem um quarto, pode usar, só até o sol sair." A forma como ela falou isso me deu um arrepio, mas o sono estava me matando. Estava me dando aquela tremedeira de exaustão e eu pensei que era só descansar umas 2 horinhas e voltar para a pista. Fui até os fundos. O quarto era simples, com cama de solteiro, um lençol limpo e uma janelinha pequena sem cortina. Não tinha nem chave na porta, mas resolvi encarar. Me deitei de roupa mesmo, só tirei as botas. Apaguei a luz e fechei os olhos. Mas o barulho do lado de fora não deixava dormir. Era como se tivesse gente andando em volta da lanchonete. Vários passos lentos, sempre no mesmo ritmo. Aquilo foi me deixando cada vez mais acordado, mesmo com o corpo morto de cansaço. Levantei e fui até a janelinha. A rua estava com aquele tom amarelado dos postes e dava para ver o povoado inteiro. O que me travou foi que todas as casas ainda estavam com as luzes acesas. E o pior, dava para ver sombra de gente parada nas janelas. Parada mesmo. Como se estivessem de pé ali, olhando para fora, imóveis, todos ao mesmo tempo. Fechei a cortina improvisada com a camisa que tirei do corpo. Me encostei na parede e fiquei ali sentado um tempo, tentando entender se era sono demais, febre ou alguma coisa errada de verdade. A sensação era de que aquele lugar não sabia mais o que era noite e o que era dia. Como se o tempo tivesse parado ali. Como se ninguém tivesse acordado de verdade depois de alguma coisa que aconteceu, sei lá. Não consegui dormir. Só queria sair dali antes do sol nascer. Fiquei um tempo ali, sentado na beirada da cama, com o olho grudado na porta. Não tinha som de televisão, não tinha cachorro, não tinha criança, só os passos, e parecia que eles estavam cada vez mais perto. Levantei devagar, calcei a bota no escuro e abri a porta do quarto com cuidado. O corredor da lanchonete estava apagado, só o rádio ainda ligado na recepção, chiando daquele jeito esquisito. Mas agora parecia diferente. Não era mais só ruído, tinha um padrão, tipo uma respiração, lenta, arrastada, saindo de dentro da caixa de som. A mulher tinha sumido. Eu fui me aproximando da porta da frente com tudo travado por dentro. O corpo queria correr, mas a cabeça mandava ir devagar. A maçaneta estava gelada. Quando abri, veio aquele vento seco, com cheiro de terra e alguma coisa queimada. A rua estava cheia, não de carros, de gente. Todos os moradores do vilarejo, todos os que eu tinha visto de relance ou pela janela, estavam ali agora, parados na estrada, de frente para o meu caminhão, enfileirados. Uns mais perto, outros no fundo, quase sumindo na escuridão. Ninguém falava, ninguém se mexia, só olhavam. Aquilo travou tudo.
Eu não conseguia nem pensar. Só me veio uma coisa na cabeça: entrar no caminhão e sair dali o mais rápido possível. Corri, bati a porta da lanchonete e fui direto para o caminhão. A chave já estava no contato. Girei e o motor pegou na hora, mas mesmo com o barulho alto do motor, eu ainda ouvia a respiração do rádio, como se estivesse na minha nuca. Engatei a primeira e saí sem nem olhar para trás. Passei devagar por aquele monte de gente parada, nenhum deles se mexeu. Só acompanhavam com os olhos. Conforme eu acelerava, dava para ver pelo retrovisor que as luzes das casas começavam a apagar uma por uma, como se o lugar só acendesse quando alguém chegava e desligasse quando esse alguém ia embora. Aquilo me deu uma sensação que não sei explicar, como se eu tivesse sido só mais um episódio, um acender temporário. Dirigi por uns bons quilômetros sem parar. Nem olhava mais o GPS, nem rádio, nem nada. Era só a estrada e o som do caminhão. O coração estava batendo tão forte que eu sentia no pescoço. O dia começou a clarear quando eu cheguei num posto grande, desses de BR, cheio de caminhoneiro. Parei, desci, fui direto para o banheiro e lavei o rosto. Quando voltei, pedi um café e sentei do lado de fora para tentar me acalmar. Um cara puxou papo. Disse que viu meu caminhão chegando muito rápido e perguntou se estava tudo bem. Aí eu contei, por cima, que tinha parado num vilarejo para comer e descansar, mas que achei estranho demais. Falei o nome, Santa Cruz. O cara fez uma cara meio confusa e disse: Santa Cruz, isso não existe mais, parceiro. Ali teve um incêndio anos atrás, queimou tudo. Dizem que ninguém conseguiu sair de dentro das casas. Morreram trancados com as luzes acesas. Eu fiquei olhando para ele, sem saber o que responder. Nem consegui falar que eu tinha acabado de sair de lá. Não fazia sentido, mas desde aquela noite eu mudei. Não é medo de fantasma, nem nada disso. É outra coisa. É a sensação de ter parado num lugar que não devia mais existir. Um lugar que ainda repete o que fazia, mesmo depois de tudo ter acabado. Hoje, quando passo por vilarejo pequeno no meio da noite, eu olho as janelas. Se tiverem todas acesas, eu não paro. Pode ser só gente acordada, pode ser. Mas para mim, luz demais de madrugada é lugar que não dorme mais, porque já não tem ninguém vivo para apagar.